Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Se você ainda não se cadastrou, procure o cartório eleitoral levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. Nosso novo endereço é a Rua Tupis, número 172 Centro, rua atrás da Escola Polivalente. Atualize seu cadastro e esteja em dia com seu documento eleitoral. Você sabe como será o seu futuro? Alguns acham que essa resposta é impossível. Outros preferem assumir o compromisso de criá-la. Quando você se torna protagonista, fica bem mais fácil de enxergar o que está por vir. Agir com transparência. Ter responsabilidade. Trabalhar duro e se dedicar sempre. São algumas atitudes que moldam as nossas vidas. E as ações, você sabe, desenham caminhos pelos quais escolhemos chegar aos nossos objetivos. Não busque o caminho mais rápido ou até mesmo aquele que parece mais fácil. Busque aquele que te completa, que te faz ter orgulho. Kinross Paracatu. Construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. A partir de um funcionário, sua empresa pode contratar o CopCerto, a solução completa de cartões pré-pagos para empresas de todos os tamanhos. O CopCerto facilita a gestão de pagamentos com alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento para sua equipe, com uma grande vantagem. Sua empresa, funcionários e região crescem juntos. CopCerto, o único com os benefícios do cooperativismo. Contrate agora mesmo. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico, interativo, com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewsampaulo.com. Pesquisa revela que homens vivem menos por causa de maus hábitos. Vírus da gripe pode ajudar no combate ao câncer de próstata. Ministério da Saúde suspende contratos para a fabricação de 19 remédios de distribuição gratuita. Site recebe a partir desta terça-feira cadastro para a lista Não Perturbe das empresas de telemarketing. Histórias dos livros infantis ajudam no tratamento das crianças hospitalizadas ao estimular a imaginação. Em Paracatu, Casa do Empresário se prepara para realizar o evento Dia do Comerciante. Na série de reportagens Sabores do Inverno, você vai aprender a fazer o bolinho de chuva junto com o cremoso chocolate quente. Hoje completa 50 anos do lançamento da nave espacial que levou o homem pela primeira vez à Lua. Mesmo assim, ainda existem pessoas que não acreditam nesse feito histórico. E ainda, hoje, eclipse parcial da Lua poderá ser visto aqui no Brasil. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Entrou em vigor nesta terça-feira a lista Não Perturbe para as operadoras de telecomunicações. Os clientes incluídos nesse grupo não poderão ser objeto de ligações de telemarketing de empresas para a venda de serviços.
como pacotes de telefonia, acesso à internet e à TV paga. A medida foi uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. As empresas que desrespeitarem essa regulamentação podem ter que pagar multa de até 50 milhões de reais. Listas de números bloqueados no celular, avisos de não atender telefones no fixo. Há anos, Luiz tenta em vão se proteger da invasão do telemarketing. Eu, quando quero alguma coisa, eu vou atrás dessa alguma coisa. Ninguém precisa me oferecer, sabe? Eu tenho idade suficiente para saber o que eu quero e o que eu não quero. Segundo a própria Anatel, 9 em cada 10 brasileiros reclamam de ligações indesejadas. E um levantamento internacional colocou o Brasil em primeiro lugar no ranking dos países com o maior número per capita de telefonemas indesejados. São, em média, 37 por mês, mais de um por dia. É de madrugada, é de feriado. Esses números que nem é de São Paulo, é outros DDDs. Você já comprou alguma coisa que te ofereceram dessa maneira? Negativo, não compro. Por telefone assim eu não compro nada. Decididamente, essa estratégia de venda pela insistência não funciona. Pelo contrário, afasta os clientes. Por isso, as próprias empresas fizeram um pacto, finalmente, e prometem obedecer ao pedido de não perturbe. Basta que o consumidor faça um cadastro no site criado pela Anatel. Luiz acessou o novo serviço hoje de manhã. Cadastrou o telefone fixo e o celular. Mas ficou com uma dúvida. Esse telefone já passou em um registro no Procon. E isso, agora eu fico sem saber se eu consegui me cadastrar aqui nesse site ou não. O consumidor que já tenha feito seu cadastro no Procon estadual pode aderir ao cadastro da Anatel e até é aconselhável que o faça, porque são 2 cadastros complementares com 2 instituições que vão fiscalizar em complementariedade também. A fiscalização vai ser feita pela própria Anatel e quem desrespeitar o acordo será multado. Mas o bloqueio não é imediato e só vale para as 8 empresas de telefonia e TV relacionadas no site. Não é de imediato, existe esse prazo de 30 dias que o consumidor tem que esperar e nós esperamos que, decorrido esse prazo, os consumidores realmente deixem de sofrer esse tipo de chamada. Esse cadastro se restringe aos serviços de telecomunicações, então o consumidor que for fazer o seu cadastro ele tem que ter isso em mente, vão ficar bloqueadas as ligações de telemarketing para esse tipo de serviço, mas para os outros tipos de oferta não ficarão. Em pouco mais de 12 horas, mais de 247 mil pessoas pediram para não receber mais ligações de telemarketing de empresas de telecomunicação, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis, Celular e Pessoal, Sinditele Brasil. Para cadastrar o telefone no serviço da Anatel, basta entrar no site nãomeperturbe.com.br. E está em análise na Câmara dos Deputados uma proposta que inclui a proteção de dados em meios digitais na lista das garantias individuais da Constituição Federal. O texto já foi aprovado em 2 turnos no Senado. As tecnologias de comunicação ocupam cada vez mais espaço em nosso dia a dia. Os aparelhos que usamos coletam a todo momento informações sobre onde estamos, que lugares frequentamos, com quem nos relacionamos, o que consumimos e assim por diante. Nós entregamos essas informações na confiança, porque só assim temos acesso a determinados tipos de serviços. Mas o que as empresas de tecnologia digital fazem com nossos dados, na maioria das vezes, é um mistério. É uma preocupação que tem me ocorrido bastante, principalmente cada vez que a gente ouve falar nesses golpes, fraudes que são feitos e tal. E aí dá para perceber assim, que são algumas empresas que têm acesso a esses dados que a gente acaba passando para algum órgão, alguma entidade, algum aplicativo no qual a gente tem interesse e aí esses dados são repassados, vendidos. A proteção de dados pessoais está a poucos passos de ser incluída entre as garantias individuais listadas pela Constituição Federal. A proposta de emenda à Constituição que trata do tema foi aprovada em 2 turnos no Senado Federal e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Caso a PEC seja aprovada no Congresso e sancionada pelo governo, a privacidade dos dados digitais vai ser considerada um direito fundamental do cidadão. Além disso, a proposta deixa claro que a competência para atuar na proteção de dados pessoais é da União.
Em paralelo à proposta que está sendo analisada pelo Legislativo, o governo federal sancionou neste mês a lei que cria um órgão para fiscalizar a troca de dados entre o poder público e a iniciativa privada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O direito à privacidade na rede é uma das diretrizes estabelecidas pelo Marco Civil da Internet. Olhando nessa perspectiva de 10 anos, o Marco Civil aprovado, debatido desde 2009, aprovado em 2014 e agora com a LGPD e a inclusão da proteção de dados na Constituição, a gente tem uma linha aí bem direcionada para aumentar essa proteção de dados do usuário, não só no mundo digital, mas também no mundo offline. E pelo menos 11 pessoas foram presas suspeitas de lucrar com a venda de imóveis ilegais no Rio de Janeiro. E acordo entre a Vale e o Ministério Público de Minas Gerais vai indenizar famílias de funcionários da mineradora mortos na tragédia de Brumadinho. Veja estes e outros destaques desta terça-feira. Cônjuges ou companheiros, filhos, mães e pais de funcionários da Vale que morreram na tragédia vão receber individualmente R$700 mil, 500 mil para reparar o dano moral e 200 mil a título de seguro adicional por acidente de trabalho. Irmãos dos trabalhadores que morreram vão receber 150 mil por dano moral e familiares dependentes dos funcionários falecidos vão receber pensão mensal vitalícia até a idade de 75 anos, que é a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE. O dano moral coletivo no valor de R$400 milhões será pago pela Vale no dia 26 de agosto. Em janeiro, o rompimento da barragem 1 do Córrego do Feijão deixou 248 mortos e 22 desaparecidos. O Ministério Público e a Polícia Civil realizaram uma operação contra empresários suspeitos de vender imóveis ilegais no Rio de Janeiro. Um dos locais onde eles agiam é a comunidade da Muzema, na Zona Oeste, onde 24 pessoas morreram no desabamento de 2 prédios há 3 meses. O grupo construía e vendia imóveis em áreas de Mata Atlântica dominadas pela milícia. Segundo a investigação, um dos empresários presos movimentou cerca de R$25 milhões em 4 anos com o esquema. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou que o governo vai instalar 1.000 radares de velocidade em rodovias federais. Segundo ele, a medida faz parte de um acordo fechado entre o governo e o Ministério Público Federal para reduzir de 8.000 para 2.000 o número de locais monitorados. Um contrato assinado pelo ex-presidente Michel Temer, que previa a instalação de 8.000 radares em 5 anos, a um valor de R$1 bilhão, foi suspenso em abril pelo governo Bolsonaro. O ministro afirmou que com esse novo contrato o governo deve economizar R$600 milhões. E agora uma atualização sobre a votação da reforma da Previdência. Para não ter que mudar a reforma aprovada pela Câmara, os senadores estudam criar uma nova PEC, uma proposta de emenda à Constituição exclusivamente para incluir estados e municípios nas mudanças da aposentadoria. A ideia da PEC paralela é defendida pelo relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Tasso Gereissati disse que a reforma da Previdência resolveu o problema da União, mas não o dos estados e municípios, que somados podem ser até maiores. Com a PEC paralela, os senadores poderiam aprovar o texto que sair da Câmara sem alterações, para não correr o risco do projeto voltar à estaca zero. E, ao mesmo tempo, discutir regras específicas para incluir os servidores dos estados e municípios na reforma. A previsão é de que a proposta aprovada pela Câmara seja votada em setembro, mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, diz que precisa de pelo menos 3 semanas a 1 mês para analisar o texto que sair da Câmara e que, por isso, o Senado deve levar 2 meses para votar a reforma em plenário. A PEC paralela dos estados e municípios deve ser votada em outubro. Nos destaques internacionais, a polícia italiana apreendeu até um míssil em um arsenal de simpatizantes nazistas. Já nos Estados Unidos, congressistas atacadas por Donald Trump defendem o impeachment do presidente. E as chuvas na Índia causam morte de vários militares em um prédio que desabou. Na cidade de Mumbai, na Índia, um prédio residencial de 4 andares desmoronou após as fortes chuvas de monções que atingiram a região. Pelo menos 11 pessoas morreram e as equipes de resgate buscam por mais de 40 vítimas que ficaram presas sob o que restou da construção.
Em Washington, as 4 parlamentares norte-americanas atacadas por Donald Trump se reuniram para criticar o presidente pelos comentários preconceituosos postados domingo no Twitter. Trump voltou a atacar as congressistas de origem estrangeira, dizendo que elas só sabem reclamar e que, se não estão felizes nos Estados Unidos, podem partir. A congressista Ilhan Omar, de origem muçulmana e a única do grupo a ter nascido no exterior, afirmou que vai trabalhar pelo impeachment de Donald Trump. Em Turim, ao norte da Itália, a polícia apreendeu grande quantidade de armas numa operação contra um grupo de extrema-direita. Durante as buscas, os agentes identificaram um míssil de fabricação francesa, mais de 40 armas, carregadores, facas e silenciadores, além de muita munição de vários calibres. 3 homens foram presos, incluindo um funcionário da alfândega que já concorreu ao parlamento. E um surfista fez uma imagem incrível de mais de 100 golfinhos na costa da Califórnia. Veja. A imagem feita no último domingo pelo surfista Chuck Patterson na costa de Laguna Beach, na Califórnia, mostra o grupo de mais de 100 golfinhos nadando velozmente ao lado do barco e saltando para fora da água. Os golfinhos chegam a cercar a embarcação e um jet ski que acompanha. Patterson diz que se preparava para entrar na água com sua prancha quando os golfinhos começaram a seguir a onda feita pelo rastro do barco na água e que eles pareciam muito alegres com a brincadeira. Na Inglaterra, as notas de 50 libras terão o rosto do matemático pioneiro da computação que ajudou a decodificar mensagens nazistas na Segunda Guerra Mundial. O desenho da nota de 50 libras, revelado pelo Banco da Inglaterra, deverá entrar em circulação no final de 2021. O rosto que estampa a nota é de Alan Turing, um matemático britânico cujo trabalho vai da computação à inteligência artificial. O trabalho de decodificação das mensagens nazistas durante a Segunda Guerra é talvez o feito pelo qual Turing é mais conhecido, mas ele também contribuiu com avanços científicos para a inteligência artificial, escreveu sobre a possibilidade das máquinas pensarem e tratou de temas que são hoje frequentes na tecnologia, como o da aprendizagem automática. A nova nota de 50 libras tem uma fotografia do rosto de Turing tirada em 1951. Ele nasceu em 1929 e morreu em 1954. Também inclui uma tabela do artigo científico no qual o então jovem matemático descreve o funcionamento de um computador teórico que viria a ficar conhecido por máquina de Turing e que abriu caminho aos primeiros computadores do século passado. A seguir, pesquisa revela que homens vivem menos por causa de maus hábitos. Vírus da gripe pode ajudar no combate ao câncer de próstata. E ainda, o Ministério da Saúde suspende contratos para a fabricação de 19 remédios de distribuição gratuita. Os detalhes já já. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Os recursos do IPTU que você paga ajudam na construção de obras importantes para Paracatu. O seu IPTU ajudou na construção de várias pontes na zona rural de Paracatu. Tempos precisava dessas 2 pontes, tão linda como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. O seu IPTU ajudou na construção de várias UBSs em vários bairros da cidade. Com estas UBS agora, nós temos saúde e qualidade de vida bem mais perto da gente. O seu IPTU ajudou a pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. Antes do asfalto era só poeira e lama. Agora está tudo bem melhor. Asfalto também é qualidade de vida. O seu IPTU ajudou na reforma do pronto-socorro do hospital. Essa reforma do hospital municipal já era necessária há muito tempo. Agora é a realidade. É mais segurança e saúde para todos. Há ainda muitas outras obras que foram construídas com os recursos do seu IPTU. Fique atento às datas de pagamentos e descontos. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Olá, Paracatu! Estou aqui no centro de Paracatu, bem em frente aqui à Exata. Para você que ainda não adquiriu a sua cartela, adquira. Nós temos a edição do dia 21, gente. Olha, um lindo Fiat Mobi. Esse carrão pode ser seu no 4º prêmio com Cidade Prêmios. Para você que ainda não adquiriu, adquira a cidade. Venha comigo, venha para cá. Um lindo Fiat Mobi. Lembrando você, com R$10 você leva uma cartela e com R$15 você adquire 2 cartelas. O Cidade Prêmios é real, está aí realizando sonhos, portanto, estamos com os nossos colaboradores nos 4 cantos da cidade. Qualquer lugar que você estiver em Paracatu, você vai encontrar um colaborador de Paracatu. Gente, lembrando que o sorteio é só na cidade de Paracatu, Marcão, é só para Paracatu. Portanto, adquira sua cartela. Cidade Prêmios, realizando sonhos. E você vai estar colaborando com a Guarda Mirim Paracatu e também com o Hospital de Câncer de Uberlândia. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Chegou agora na Coopervap o cartão Tricard Coopervap. Além da qualidade e menor preço, você compra e paga com até 40 dias no cartão Tricard. Aqui você vai encontrar todas as vantagens da Coopervap. Nós temos aqui no nosso hipermercado o melhor açougue da cidade. Na seção de frutas, legumes e verduras, você compra frutas direto da horta, direto do produtor, para a sua mesa. Nós temos na nossa seção de confecções roupas com até 50% de desconto. Combustíveis de qualidade é aqui nos postos Coopervap. 2 opções, no centro e também no posto Catuí. Abasteça aqui. Aqui o seu carro rende mais. Venha pra cá. Coopervap, sempre o menor preço.